galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. E galera, antes de começarmos a nossa reação de novo, novamente, nós estamos aqui para anunciar o nosso TikTok, gente. Qual arroba, Lucas? Qual arroba react mais um vídeo, galera. Mano, vai lá. Tá demais. Tem os nossos shorts aqui. E antes dos shorts virem aqui pro YouTube, eles são lançados primeiro lá no TikTok. Ou seja, vão no TikTok. A oportunidade de ver antes de todo mundo. Exato. A nossa meta lá é de 1000 seguidores e a nossa segunda meta é de 10 mil. Ou seja, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Verdade. Agora bora pro vídeo. Bora. Está aqui agora. Vamos assistir Saga Marvel Parte 2. MCU. Cronologia e história dos filmes da Marvel. Vocês pensaram que ia demorar, não é mesmo? Ah, tá ligado, né? Bora conferir o Léo e o Miguel. Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo, novo. esse é o canal Piuí. E hoje é dia de salvar a humanidade, hoje é dia de botar a capa, hoje é dia de fazer sucesso com a criançada, porque Eles são sulistas e estão falando perfeitamente, tchê. hoje é dia de Saga Marvel aqui no Piuí. Na primeira parte desse vídeo a gente falou sobre Capitã Marvel, Capitão América e Homem de Ferro. E agora nós vamos seguir a cronologia até Vingadores. Meu Deus do céu, Vingadores! Ah, esse inclui o primeiro filme do Thor. É. Pra você receber todos os vídeos dessa saga, você precisa, por favor, marcar o sininho. Dá um like, aproveita, dá um like antes do vídeo começar, né? Nossa, O vídeo ele vai ficou ser doendo bom. pra não rir. E marca o sininho pra você receber tudo. Lançado em 2010, dirigido também pelo Jon Favreau, Homem de Ferro 2 conta a história de Tony Stark, porque Homem de Ferro 2 tem que contar a história do Homem de Ferro, né? Olha o que aconteceu, no final do primeiro filme, a SHIELD convidou o Tony Stark a fazer parte dos Vingadores. Ele não quis, se negou e agora ele tá vivendo a vida dele de boa, até que o governo americano chega e fala assim, cara, tu fez umas armas bem interessantes, né? Que tal explicar pra gente como é que tu fez isso e dar uma amostrinha? Quem quer rir, tem que fazer rir. Ele é o Tony Stark, então ele nega. E em paralelo a isso, ele tá muito mais preocupado com o envenenamento que ele tá sofrendo por conta do paládio contido no reator Ark dele. E ele não consegue encontrar um outro elemento para substituir o paládio e parar esse envenenamento. Então ele tá vendo que ele pode morrer em breve e já começa a se preparar. Então ele já passa o cargo de CEO das indústrias Stark para Pepper Potts e contrata uma substituta pro lugar dela, a Natalie Hushman. Que a gente sabe que não é Natalie Hushman. Mas é parecido. Parecido. Deixa eu ver se entendi. Ele pegou a assistente pessoal dele e elevou o cargo dela de secretária pessoal pra CEO da empresa. Exato. Caraca, CEO, mano. Um gênio. Um filantropo. Enquanto isso, na Gênio Rússia, um de cara verdade, chamado Ivan Playboy. Vanko tá cheirando as pitangas porque o pai dele, o Anton Vanko, morreu. Só que olha o que acontece. Na história desse Anton Vanko, ele trabalhou junto com Howard Stark, pai do Tony Stark, na criação do reator Ark. Porém, esse cara não queria manter aquela criação maravilhosa dele nos Estados Unidos, ajudando as pessoas. Ele queria vender isso por mercado negro e acabou sendo deportado pra Rússia. Ganancioso. Podre. Completamente pistola, porque o pai dele morreu. E o Tony Stark tá fazendo o maior sucesso com o Homem de Ferro. Tá aparecendo até na TV Globo lá da Rússia. O Ivan Vanko decide recuperar todo o projeto do reator Ark criado pelo pai dele e por Howard Stark e criar uma fonte de energia muito similar à de Stark para buscar vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Um dos grandes segredos da MCU é adaptar os personagens dos quadrinhos da Marvel pro cinema de uma forma um pouquinho diferente. O Ivan Vanko, por exemplo, é a junção de dois inimigos do Homem de Ferro nos quadrinhos. O Whiplash, um cientista das indústrias Stark que se voltou contra Tony, e o Dínamo Vermelho, um russo que construiu uma armadura para enfrentar Tony, mas acabou se tornando um aliado dele. Nenhum dos dois personagens encaixaria tão bem na história. Então o que eles fizeram? Pegaram um pouquinho dos dois, o Mickey Rourke, deram uma mudadinha aqui, encaixadinha aqui e criaram o Ivan Vanko. A primeira amostra dessa criação de Vanko acontece no Grande Prêmio de Mônaco, onde o Stark tá correndo, é atacado e quase morre. E daí o que acontece? Lá tem um cara chamado Justin Hammer, que é um cara rival do Tony Stark. Ele se impressiona muito com aquela criação, aquela armadura que o Ivan Vanko fez. Então ele vai lá e dá um jeito de forjar a morte do Ivan Vanko e leva ele para a empresa dele para construir uma linha de armaduras baseada naquela criação. Porque ele é invejoso. Já que o Stark não quis dar a tecnologia dele, então o Justin Hammer foi lá e fez. Porque ele é invejoso. Quer dizer, contratou o cara pra fazer. Porque ele é invejoso. Quer ganhar dinheiro.
Toda essa sequência é foda. Ela é muito legal. Ver o Whiplash lá com os chicotes e cortando o carro ao meio e tal. Beto Carreiro, o nosso Beto Carreiro do MCU. E, cara, ela é muito bem coreografada, é animal. Animal, mas assim, a gente fica meio... é meio desconexo, né? Um cara com o peito aberto, todo lisinho, só com chicotinho. É meio loucura do cara, né? Porém, o Mickey Rourke é tão feio, mas tão feio, que ele criou um personagem assustador. O Nick Fury percebe que o Tony Stark tá muito merdeiro e fala assim, cara, vamos bater um papinho pra tu parar de fazer merda. Ele explica pro Tony que essa Natalia Hushman, na verdade, é a Natasha Romanoff, uma agente infiltrada da S.H.I.E.L.D., que agora tá olhando ele e vendo que ele tá fazendo merda. E olha só o que ele faz, ele ainda entrega uns projetos do pai do Tony Stark, o Howard Stark, e fala assim, pega esses projetinhos, vai trabalhar e fica de boa. Os projetos deixados por Howard Stark revelam a Tony um novo elemento, exatamente o elemento que ele precisava para substituir o paládio do reator Ark e curar o seu envenenamento. Então agora, sem esse problema, ele acaba descobrindo todo o plano do Justin Hammer e do Ivan Vanko e vai atrás desses caras. Ele tem uma cacatua. Chegando lá, ele é atacado pelos robôs criados por Ivan Vanko. Ele não criou armaduras, ele falou assim, foda-se, eu vou fazer robôs. E ele fez robôs. Então ele foi atacado por esses robôs e por James Rhodes. Que se tornou máquina de guerra graças a uma armadura roubada da coleção de Stark. Peraí. Denúncia aqui no Piuí, porque eu lembrei de um negócio muito importante desse filme. Tem uma hora que o Tony Stark vai dar uma festinha na casa dele, e daí o merdeirinho Tony Stark começa a beber um monte, bota a armadura de ferro, inspirada no demônio da garrafa das HQs, e começa a fazer um monte de dançar. Ele até dança, lembra disso? Ele dá tiro com a armadura, ele pede pros convidados jogarem coisas pra cima e atira. E aí o James Rhodes diz que quer proteger as pessoas, então ele vai, pega um protótipo de armadura, veste e para o Tony Stark. E para o Tony Stark. Só brigar. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Só que acontece, velho, ele não devolve a armadura, isso não. Vai pra casa com ela. Pega e vai embora. E eu não sei se você sabe, mas isso no Código Penal é chamado de roubo. E roubo é crime. Ladrão! Não sei. Tu falou que o Rhodes estava atacando o Tony Stark. Eles são amigos, velho? Eles são amigos, mas o Rhodes estava tendo a armadura dele controlada pelo Ivan Vanko. Ah, bom. Então o Rhodes retoma o controle da armadura graças à ajuda da Natasha Romanoff, linda, Scarlett Johansson, maravilhosa. E junto com o Homem de Ferro eles conseguem derrotar Ivan Vanko e seus robôs. Nossa. Depois disso tudo, o Nick Fury volta a falar com o Tony Stark e dessa vez convida ele a ser consultor da iniciativa Vingadores. E dessa vez o Tony Stark fala, tá, se é pra ser consultor, eu aceito. Enquanto isso, a S.H.I.E.L.D. descobre um martelo muito pesado e muito estranho em um lugar lá no deserto do Novo México. São raras continuações que mantêm a qualidade do primeiro filme, e nesse caso acontece. Por mais que não seja um filme tão bom quanto o primeiro, ele continua muito bem, principalmente porque consegue continuar a história boa do Robert Downey Jr. como o Tony Stark. Ele manda muito bem no personagem, o filme sabe disso, então explora isso muito bem. Só que dessa vez, velho, não é só o foco no Tony Stark. Eles conseguiram aproveitar os personagens secundários, como a Pepper Potts e o James Rhodes. Que não é interpretado pelo mesmo ator, o do primeiro filme era bem melhor. Muito melhor. Homem de Ferro 2 foi um sucesso estrondoso e deixou todo mundo ansioso, roendo as unhas pelo momento em que esses personagens se juntariam em Os Vingadores. Mas ainda tem muita coisa pra rolar até lá. Eu gosto. Lançado em 2008, mesmo ano de lançamento de Homem de Ferro, o Incrível Hulk foi dirigido por Louis Leterrier e trazia Edward Norton no papel de Bruce Banner. A Marvel teve sérios problemas com o Edward Norton, que também foi como roteirista do filme. Quê? Como é que é o nome do ator do Hulk do MCU aqui, o atual? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, isso aí. Papel de Bruce Banner. Eu conheço o Edward Norton por causa do Clube da Luta. Ele é maravilhoso lá. A Marvel teve sérios problemas com o Edward Norton, que também foi co-roteirista do filme. Isso porque a Marvel queria um filme de ação, queria um filme vendável, que tivesse cenas legais, que ele porradaria toda hora. Enquanto Edward Norton queria uma coisa mais autoral, mais densa, mais baseada em um médico monstro mostrando os terrores do Bruce Banner sendo o Hulk. Isso gerou um estresse absurdo na produção, porque os caras tinham 2 filmes praticamente. Tinha o do Edward Norton, mais denso, e o dos produtores, que era pura ação. Então, eles gravavam muita coisa em vão. Não é à toa que, no fim das contas, teve 70 minutos de cenas deletadas. Caraca. 70 minutos, é quase um filme inteiro. E foi justamente isso que deixou o Edward Norton muito pistola com o projeto. E falou, caraca, como é que vocês cortaram as cenas que eu queria nesse filme?
Ele ficou tão brabo que ele se recusava a ir às entrevistas, os junkets que tem, sabe, de entrevista. Ele não queria ir, ele foi só porque foi obrigado por contrato pela Marvel. Com tanta treta acontecendo, dá pra entender por que em Os Vingadores o Edward Norton foi substituído pelo Mark Ruffalo como Hulk. Só queria falar uma coisa. O Hulk do Mark Ruffalo é legal, pô. Mas, meu amigo, o Hulk do Edward Norton era tipo assim... Ah, que esse bicho roxo é o Thanos, tá bom. Cara, é disso que a gente tem que falar, mas ninguém fala, velho. Cara, eu sei que os caras fizeram... Não, eles nerfaram o Hulk e nível hard. Só que, tipo assim, vamos nerfar o Hulk. Só que a justificativa que eles deram pro nerf foi ridícula, velho. O Hulk, quanto mais puto ele fica, mais forte ele fica, velho. É algo básico do herói e os caras... Vamos dar um espaço aqui pro Thanos. Eu amei o filme do Thanos, adorei o filme do Thanos, meu filme favorito do MCU. Mas, caraca, mano, Thanos e Hulk, não tem como. Hulk é o mais forte de todos, não tem como, eles tentaram matar o Hulk de tudo quanto é jeito. Ele enfiou uma bala na boca e não Hulk conseguiu. É a força em herói, pelo amor de Deus. É verdade. É estressante. Especialista em bioquímica, física e radiação gama, o Bruce Banner foi o cientista escolhido pelo General Ross para tocar o projeto da recriação do Super Soro. E se você lembrar bem, esse Super Soro foi usado lá no Capitão América em 1942. Após um teste fracassado, o Banner se transformou numa gigantesca criatura verde e acabou fugindo de lá para vir viver uma pacata vida no Rio de Janeiro, onde ele busca uma cura para sua condição e mora na Rocinha. Às vezes. A Marvel não fala isso, mas o Banner, ele não veio pro Brasil pra procurar cura, pra se esconder, porra nenhuma. Ele veio pro Brasil, mularas, caipirinha, mularas. Ou pra ficar relaxadão. Mularas. Carnaval, samba, foi pra isso, curtiçal. Não me deixe com fome. Não me deixe com fome. O Banner é um cara controlado, é um cara que sabe viver de boas. E ele faz isso. A vida dele no Brasil é muito pacata. Ele trabalha numa fábrica de refrigerantes. E lá ele tá vivendo a vidinha dele bem tranquilo. Até quando ele se machuca, deixa uma gotinha de sangue cair no refrigerante. Esse refrigerante é embalado numa caixa que é levado até os Estados Unidos, onde um consumidor... O controle de qualidade tá ó... Cara, não, tipo assim... Tá ó... Não, eu não acredito que isso foi levado a sério. Pô, caiu o negócio... Mano... Elas têm um controle de qualidade programado. Tira da geladeira, toma e acaba sendo infectado, assim chamando a atenção do General Ross. O general rastreia a origem dessa bebida e envia uma equipe liderada por Emil Blonsky para capturar Banner, que acaba se transformando em Hulk pela primeira vez. E aqui chama a atenção uma falha desse filme, velho, que é o CGI. Porque Homem de Ferro tinha lançado no mesmo ano e tinha um CGI muito bom, cara, muito bem feito. E aqui é meio fraquinho. Quando o Hulk aparece, velho, você percebe que é só um boneco mesmo. É um boneco. Dá pra ver. É só boneco. Mas, tipo assim, a gente já sabe que é um boneco. O Iron Man, ele é uma armadura feita com efeito prático. Não dá pra fazer o bicho daquele tamanho com efeito prático, mano. É CGI. A gente só foi ver um CGI bruto no Tony nos Vingadores Ultimato. Entendeu? Tá ligado? Só o boneco que voa. Tem uma coisa que não me agrada muito nesse filme, que é o Tim Roth como Emil Blonsky. Porque ele é um soldado de elite, ele recebe doses de soro e tal, mas, cara, o Tim Roth, ele deve ter 1,52 m. É desse tamanho. E ele, o ombro dele é assim, ele é muito pequenininho, sabe? Ele é franzino. É mirradinho. Eu amo ele, mas ele não passa esse medo que tinha que passar. O ombro dele é igual ao meu. O Banner tem que fugir da cidade do samba, velho. Infelizmente dá ruim pra ele. Ele acaba apanhando lá em Nova York, porque lá ele descobre um cara chamado Samuel Sterns, que promete curar essa doença maldita chamada Hulk. A cura funciona, velho. É o maior sucesso, todo mundo fica em festa. Funcionou! Só que daí aqui... Why are we still here? Just to suffer. É assim? Nossa. Mas aí tem um probleminha, porque a equipe do Emil Blonsky chega lá, prende todo mundo e agora o Bruce Banner não consegue se transformar em Hulk pra se defender, velho. Ele é capturado e vai preso. E em vez do Blonsky ir com ele lá, ele diz assim pra galera: gente, levem que eu encontro vocês daqui a pouco. E daí ele fica lá com o Dr. Samuel Sterns. Vou comprar um cafezinho, encontro vocês lá. Ele fica com o Dr. Samuel Sterns, força o doutor a injetar sangue de Bruce Banner nele pra ele virar um monstro. E sabe o que acontece? Ele vira um monstro. Ele vira um monstro. Fudeu. Ele vira o Abominável, um dos maiores inimigos do Incrível Hulk. Percebendo que não tem como parar essa criatura abominável, o General Ross conversa com o Bruce Banner e fala: meu, lembra que a gente tem aquela rixa? Mas agora tá na hora de você virar o Hulk pra defender a cidade. Só que ele não consegue virar o Hulk, velho, porque ele tá com aquele soro, ele não consegue ficar irritado. E daí ele tem uma ideia maravilhosa pra virar o Hulk. Ele tá num aviãozinho aqui, ó. Ele se joga lá no chão. Ele tem que virar. Ele vira o Hulk. E assim se inicia uma batalha caótica no meio da cidade.
meu amigo... O bicho tá tranquilo, né? Pô, ele vai ficando mais raiva, vai ficando mais puto. E não tem quem pare o Hulk, mano. Não tem. Smash! Ah, jogou ele lá. Mano, eu não entendo aquilo. Mano, quanto mais raiva o cara fica... Não adianta, ele não é invencível, cara. Porque ele vai dar um soco, vai ficar puto. Vai ser jogado com um caminhão, vai ficar puto. E o que acontece quando ele fica puto? Mais puto ainda? Ele fica forte? Exato! Então, mano... Quanto mais você bate nele, mais forte ele fica. Exato! Se fosse começar a contar uma a uma as mortes que essa batalha gerou, meu Deus. O que os caras destroem de prédio, carro, casa... Cara, sério, o Hulk ele consegue acabar com o Abominável, mas ele acaba também com a vida de umas 700 famílias nessa brincadeira. Mata uma galera. Depois disso tudo, o Banner foge pro Canadá e para de buscar uma cura para sua condição. Agora o que ele procura é controle sobre ela. E o Tony Stark, vendo toda essa treta que rolou na cidade, vai atrás do General Ross para perguntar sobre o paradeiro do Hulk. O Incrível Hulk não foi muito bem nas bilheterias, apesar de ter recebido críticas muito boas. O primeiro ato do filme é bom, cara. É divertido, aquela parte do Brasil, dele tentando controlar os poderes, tudo aquilo ali é bem feitinho. Só que da metade pro final o filme cai bastante, principalmente quando chega a cena de batalha, porque o CGI é bem fraquinho. A gente lembrou desse filme aqui porque ele faz parte do universo da Marvel. Mas, sempre que eles podem, eles fazem questão de esquecer, entendeu? Porque, pô, tem outro ator ali, então nunca tem cena de flashback do Hulk nos trailers, isso não aparece, entendeu? A Marvel esqueceu tanto que você não viu um Hulk 2, né? Você não viu isso acontecer. O Hulk é o ex, entendeu? O Edward Norton é o ex, é melhor não lembrar, é melhor deixar ele lá morto e esquecer dele. E é por isso que a gente vai esquecer agora disso e vamos falar sobre Thor. Ex-bom é ex-morto. Lançado... Outro filme que deveria ser esquecido, velho. Thor é horroroso. Você assistiu o filme, Gabriel? Não, mas só de ver é ruim. Em 2011, dirigido por Kenneth Branagh, Thor nos leva de volta a 965, quando Odin liderou o reino de Asgard em uma luta contra uma raça conhecida como os Gigantes de Gelo. Após ser derrotado os gigantes, Odin tirou deles a Caixa do Inverno Eterno, sua principal fonte de poder, e acaba guardando isso na Sala dos Tesouros dele. Só pra deixar claro, a fonte de poder dos Gigantes de Gelo pode até ser azul e brilhar, mas não é o Tesseract, é a Caixa do Inverno Eterno. Muita gente se confunde porque nesse mesmo período o Odin estava em posse do Tesseract. Ele estava lá, guardadinho, bonitinho, até que os Asgardianos pegaram e levaram isso lá pra Noruega por questões de segurança, até que, em 1942, o Caveira Vermelha o encontrou. Como a gente já viu na primeira parte do vídeo. Mais de 1000 anos depois dessa guerra, Odin está prestes a coroar o Thor, seu filho primogênito, como o novo rei de Asgard. E é exatamente nesse momento que os Gigantes de Gelo invadem o lugar em busca da sua fonte de poder. Eles não conseguem a fonte de poder, mas o que eles conseguem é deixar o Thor muito puto, que vai até o reino deles, quebra tudo lá, faz uma verdadeira batalha, o que deixa o Odin muito pistola. Fala, cara, para de fazer merda, filho. Para de fazer merda, filho. Então, como punição ao seu próprio filho, ele retira os poderes do Thor, joga ele na terra junto com seu martelo. Thor cai em uma van onde estavam 3 cientistas, Eric Selvig, Darcy Lewis e Jane Foster. E é justamente a Jane que cria aquele clima de chamego, aquele vem que eu te quero com o Thor, e acaba levando ele até onde está o seu martelo. Onde está o martelo dele virou um centro de pesquisa da SHIELD, porque eles querem entender como é que aquele martelo não sai do chão de jeito nenhum, porque ele não sai. Por que ele não sai? Porque olha só como o Odin é inteligente. Ele colocou um encantamento naquele martelo que só alguém realmente digno conseguiria tirar ele de lá. E o Thor, aparentemente, não é mais. Pobrezinho. Pobrezinho. Coitado. Enquanto Thor está na Terra, o Loki descobre que não é um Asgardiano. Ele, na verdade, é filho de um dos Gigantes de Gelo e foi roubado por Odin depois da guerra. O Odin começa a ficar muito mal, começa a cair na escada. Essa cena é triste, cara. Ai, parece que ele tá tendo um AVC. Ele tá tendo um AVCzinho assim e cai no sono profundo de Odin. Que ele tira uma vez por ano pra recuperar suas forças. Com isso, quem assume o trono é o Loki, velho. E isso deixa os amigos do Thor muito putos. Eles vão até a Terra pra chamar ele e falar: Thor, volta pra Asgard que deu treta. O Loki envia Destruidor, um robô indestrutível, para acabar com o Thor. Porém, velho, o Thor se mostra realmente digno de empunhar novamente o Mjolnir, porque ele se sacrifica pelos seus amigos. E a partir daí, ele pega o seu martelo e parte pra batalha. Essa cena do Thor retomando os poderes é de uma cafonice, meu amigo. Não, bota aí a imagem da cara das pessoas vendo que ele retomou os poderes, porque não dá pra acreditar. Parece que é a gente atuando assim. Ai, meu Deus! Ai, caralho.
Calma, Léo, calma, Léo. E, velho, eles usam um negócio chamado ângulo holandês, que geralmente é usado no cinema pra causar desorientação, sabe? Quando o cara tá meio perdido, só que eles usam tanto que a gente não fica desorientado, a gente fica puto. Não, esse filme ele é inteiro gravado assim. Eu suspeito que eles tinham problema nos tripé. Rapaz. Eu tava com problema, os caras também, os câmeras que levavam na mão, tinha tudo o ombro torto, e daí o filme ficou inteiro assim, sabe? É, foi muito ruim. Quem vê parece que é piada. Bota cenas de pessoas tortas. Mano do céu, coitado do Severo. Caraca. Eles eram mais savage. Quem vê parece que é piada. Bota cenas de pessoas tortas. O Thor volta pra Asgard e começa a batalhar com seu irmão. No meio da batalha ele acaba destruindo a Bifrost, uma ponte que é capaz de ligar os reinos. Então é o único jeito de chegar na Terra, em Midgard. Porque pra eles a Terra é Midgard. A gente vai falar melhor desses reinos em um próximo vídeo. O que você precisa saber agora é que o Thor ficou preso em Asgard e o Loki caiu em um buraco de minhoca. Depois disso, o Thor faz as pazes com Odin e ele fala pro próprio pai: eu quero voltar pra Terra, eu quero voltar pro meu amorzinho que é a Jane. E a Jane também quer voltar pro Thor. Então lá na Terra, ela tenta abrir um portal para Asgard. Já o Dr. Selvig é levado para uma instalação da SHIELD para estudar o Tesseract. O grande problema é que, aparentemente, ele está sendo controlado por Loki. Well, I guess that's worth a look. Well, I guess that's worth a look. Thor levou uma porrada de gente pro cinema e recebeu algumas avaliações bem positivas da crítica. Cara, as melhores partes desse filme, pra ser sincero, são as batalhas que eles têm. Então, as batalhas de Jotunheim ou em Asgard, onde explora bastante a mitologia nórdica, aquilo foi bem feito, é legal, é divertido. Já na Terra, a gente tem os principais problemas desse filme, que são o Thor agindo como um alívio cômico bem forçado em algumas partes, agindo como um bocozão, né? E também a relação dele com outros personagens, especialmente com a Jane Foster. Nossa. Porque assim, por mais que o Chris Hemsworth seja lindo e todo mundo queira ele, e a Natalie Portman seja linda e todo mundo queira ela, é difícil de acreditar nesse amor deles que é construído em uma noite na frente de uma fogueira. E velho, não dá pra acreditar nesse relacionamento porque esses dois atores, sinceramente, eles não têm química nenhuma, velho. O Chris Hemsworth é um bom ator, a Natalie Portman é melhor ainda, mas os dois não combinam, velho. Tu olha pros dois e fala, nada a ver. Nada a ver, irmão. E eu acho que em parte isso, velho, é porque pintaram a sobrancelha do Thor, velho. Por que fizeram isso? Por que pintaram a sobrancelha dele de loiro? Por quê? O Anthony Hopkins, como Odin, até convence, apesar de faltar massa muscular pra ele, né? Mas quem rouba a cena desse filme mesmo é o Tom Hiddleston como Loki, uma peça fundamental pro filme dos Vingadores. O cara não morre nunca! Agora? Agora. Morreu sim, tá? O Thanos. Tá. Só depois de muito tempo. Em É 2012. agora. Eu vi é no agora. cinema. Eu também vi. Eu vi, em Nós 2012. Nós. A gente tava com o nosso primo, né? A gente tava Eliel, tava geral. William, acho que foi William. É. Finalmente o MCU juntaria essas histórias e faria o incrível filme Os Vingadores, co-escrito e dirigido pelo Joss Whedon. O filme continua mais ou menos de onde Thor parou. Depois de cair no buraco de minhoca, o Loki acaba indo parar em um local chamado O Santuário e se encontra com um carinha conhecido como o Outro, que é um servo pessoal de Thanos. Então ele recebe uma proposta pra lá de indecente. Caso ele consiga recuperar o Tesseract, vai receber em troca um exército de ciborgues Chitauri pra poder conquistar a Terra. Os Minions. Recebe um monte de Minions. E é óbvio que ele aceita, né, velho? Porque ele é o Loki, o que ele mais quer é ver o circo pegar fogo. Na Terra, Nick Fury chega no centro de pesquisa da SHIELD, onde o Eric Selvig, que a gente acabou de falar do filme Thor, tá estudando o Tesseract. E ele começa a se apresentar de uma maneira meio estranha. O problema é que antes que eles possam tomar qualquer precaução contra essa maneira bizarra que o Tesseract está agindo, ele abre um portal do qual aparece ninguém mais, ninguém menos do que Loki. Ele rouba o Tesseract e usa seu novo cetro para controlar as mentes do Eric Selvig e do bundão, do Clint Barton, que a gente não falou até agora, mas ele é o Gavião Arqueiro. E assim os dois ajudam o Loki a fugir daquele lugar enfadonho. Em resposta a esse ataque, o Fury ativa a iniciativa Vingadores e recruta Bruce Banner, Tony Stark e Steve Rogers para uma missão. A equipe vai até a Alemanha pra parar o Loki, que tá tocando terror lá, velho. Ele tá fazendo muito de merda, só que a equipe consegue parar ele facilmente, velho. Sem muita dificuldade, eles vão lá e prendem o Loki. Quando tudo parece resolvido, o Loki tá preso no aviãozinho, voando lá com a galera, o Thor aparece do nada, porque ele foi mandado à Terra por Odin, tira o Loki de lá e começa a lavar roupa suja. Porque a família... Treta de família, de família.
O Homem de Ferro chega no meio desse mimimi, velho, e fala: ô Thor, para de fazer merda, que tu é asgardiano, tu não é da Terra, então tu fica na tua. Eles começam numa batalha muito massa, uma briga realmente foda. Só é parada quando o Steve Rogers chega pra parar tudo isso aí, porque ele é o adulto da equipe. Exatamente. Então eles capturam... Respeite Steve Rogers, tá bom? Ele é o quê? Ele é o... Respeito mais velho. Capitão América. Ele é o capitão. O Loki de novo levam ele pro porta-aviões da SHIELD e o prendem em uma jaula que parece ter sido construída pra conter o Hulk. E por falar em Hulk, ele trava uma batalha com o Thor lá no porta-aviões, que é animal. Ai! Essas primeiras cenas de batalha do filme são muito boas, porque mostram que eles não estão entrosadinhos ainda. Eles não são brother, eles têm o filme de origem deles, eles funcionaram sozinhos, só que na hora que eles foram se conhecer de verdade, eles começaram a tretar. E essas cenas são muito bem feitas e animalescas. Top! O primeiro ato desse filme funciona quase como um filme de origem dos Vingadores. Porque mostra eles ali se entrosando, se conhecendo, se odiando e querendo se matar. E isso daí é bem legal também. E também prova uma coisa da ciência que não faz sentido nenhum, que é um raio do Thor fazer o Homem de Ferro ficar mais forte. Exatamente. Power at 400% capacity. How about that? Lembra que a gente falou que o Gavião Arqueiro tá sendo influenciado mentalmente pelo Loki? Então, ele vai lá e faz uma missão de libertar o Loki daquele lugar que ele estava, que era um porta-aviões da SHIELD. O Loki consegue escapar, mata o agente Phil Coulson. Eu vou cair! E aí o Loki chama todo o exército Chitauri pro meio da Terra e, cara, nesse momento os Vingadores se reúnem pela primeira vez naquela cena épica em que a câmera dá um giro em todos eles e toca aquela música assim. O tanto de meme que tem com essa Não cena. E agora o Hulk, controlando seus poderes, até falando, velho, esmaga todo mundo, dá um pau no Loki, naquela cena clássica que ele começa... A galera destrói tudo, mata um monte de alienígena, velho. Até o Gavião Arqueiro, que é um bocó, consegue matar alguém. Alguns, na verdade. Depois de muita treta e tiroteio, a Natasha Romanoff e o Dr. Selvig conseguem fechar o portal aberto por Loki. Enquanto o Homem de Ferro pega um míssil que havia sido jogado para destruir Manhattan. Olha a solução do Conselho da SHIELD, destruir Manhattan para acabar com o caos. Ele encontra esse míssil e serve de isca para o míssil perseguir ele até o topo do céu e atingir a nave-mãe dos Chitauri. E ele fez isso pensando em se suicidar, cara. Ele foi para se sacrificar. Ele queria salvar a humanidade mesmo que... Ele fez isso no primeiro filme e concluiu no último. Steve Rogers fez isso há muito mais tempo, por isso que ele é capitão. Enquanto o Tony Stark... Dá licença! Dá licença! Dá licença! Enquanto o Tony deixou a filhinha dele, o Steve Rogers deixou a amada dele. Voltou pro passado pra ficar com as... Ele merecia! Dele. Mereceu! E o Tony não mereceu, não? E se ele não tivesse conseguido fazer isso aí? E se ele não tivesse instalado o dedo e se sacrificado? O Steve Rogers conseguiria. Tá maluco? Steve Rogers conseguiria. Porque o Steve Rogers, ele tem força, ele tem o soro, entendeu? Ele tem o soro. Grande merda. O que o outro tem? Só tem arminha, só tem armadura, entendeu? Ele tem isso daqui, ó. Tem. Que custasse a vida dele. Felizmente não custou. Ainda. Porque ele volta vivinho. Após o combate, os Vingadores se separam e vão para lados opostos. Mas antes eles batem aquele rango. Enquanto o outro fala pro Thanos que esses humanos são muito mais poderosos do que ele imaginava. Daí o Thanos pega, vira pra câmera, dá aquele sorrisinho e pensa. Pô, eles mudaram muito o design dele, né?
Os Vingadores foi um sucesso estrondoso de crítica e de bilheteria, tanto que até hoje, 7 anos depois do lançamento, continua sendo o 6º maior filme em bilheteria da história, com mais de 1,5 bilhão arrecadado. É muita grana. Funcionando como uma cola entre todos os filmes que eles tinham feito até então, Vingadores funciona muito bem, porque ele apresenta todos os personagens, velho. Todo mundo tem um tempinho de tela. Aparece Homem de Ferro, aparece Capitão América, aparece Viúva Negra, aparece até o bundão do Gavião Arqueiro. Até ele tem protagonismo no filme, velho. Unindo ação desenfreada e muito bom humor, os Vingadores conseguem amarrar tudo que havia sido feito até então, utilizar muito bem o elenco que eles têm, que é muito bom, e consolidar o MCU como uma das maiores franquias cinematográficas da história. Com esses 2 vídeos que a gente fez até agora, a gente encerra a fase 1 da Marvel nos cinemas. E nos próximos a gente vai ver como o UCM fica ainda maior. What? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreve no canal. É sério, por favor, se inscreve e marca aquele sininho. Marca o sininho, velho, pra você receber o resto dos vídeos. Também dá um like nele e compartilha pros amigos. Pelo amor de Deus, os teus amigos precisam conhecer o Piuí. Precisam conhecer o Piuí. E você também precisa falar aqui pra gente qual foi a sua opinião, qual é o filme que você mais curte da saga Marvel. Então deixe seu comentário aqui. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Me segue o Miguel e principalmente segue o canal Piuí. E não deixa de conferir. Não deixa de conferir? Tá certo, não deixa de conferir o nosso padrinho. O link tá aqui na descrição. Eu acho que eles gravam, portanto, que deve ter corte. Então eles devem gravar por tanto tempo que chega uma hora que eles ficam assim, será que é isso mesmo? Não, é pra gente... Não, pra você fazer, tá? A gente começa a embolar as palavras. Vai lá, participa, tem tudo tá escrito lá, entendeu? E enquanto a gente tá aqui falando asneira, tem um monte de vídeo passando na tela pra você continuar assistindo o canal Piuí, continuar sendo feliz. Eu tô com uma dor na bunda porque esse vídeo é terrível. O Piuí precisa de banquetas acolchoadas. Por favor, vire nosso padrinho pra gente poder comprar um banquinho melhor. Pelo amor de Deus, melhore o canal Piuí. O filme do Hulk é maravilhoso, tá bom? O filme do Avengers... Cara, o filme dos Vingadores é algo... Tudo bem que o próximo, a Era de Ultron, é meio... né? O Vingadores 2 foi o que eu menos gostei. Agora, o 3... O 3 é o... Guerra Infinita. É o Guerra Infinita. Porque muita gente acha que Capitão América... Guerra Civil... É o 3, mas não, cara, Guerra Civil é muito bom. Puta vida! Mano, só filme bom. Puta vida! Só filme bom, irmão. Enfim, maravilhoso, entendeu? Eu tô muito feliz que vocês estão gostando dessa nossa maratona aqui de canais de análise de filme e tudo mais. A gente tá nessa vibe gosta muito disso, vocês também gostam bastante. Bom, galera, é isso. Vamos lá no TikTok, por favor. Homem de Ferro é melhor. Capitão América. Tá bom. Steve Rogers. Toninho Rodrigues. Lembra do Toninho Rodrigues? Enfim, galera, foi isso. Até a próxima. Capitão América melhor. Valeu.